Bom dia, boa tarde, boa noite, aí dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Vamos falar aqui sobre a NR19, que é a NR que fala sobre explosivos, fabricação, armazenamento, tudo sobre explosivos e materiais pirotécnicos e etc. Nossa equipe é composta por Ana Evelyn, eu, que sou Arthur Bezerra, Arthur Meira, Isaac Emanuel e Maicon Jonathan. Nossa querida professora é Silva Neto Severina da Silva. Disposições gerais. Bom, disposições gerais. A gente começa falando sobre a definição da norma, né? Norma 19. Ela foi criada em 28 de novembro de 2018. Ela tem como definição as medidas de proteção para o processo de fabricação, de armazenamento, de transporte de explosivos em geral. E considera-se explosivo de material quando, no seu início, a decomposição ela é muito rápida entre produtos mais instáveis. Quando nesse estado, ela possui também uma grande liberação de calor e desenvolvimento no súbito de pressão. Ao decorrer do slide, né, a gente vai tratar também, na NR19, as atividades de fabricação, de utilização, de importação, exportação, tráfico e comércio de explosivos. E eles também devem obedecer a legislação específica, né? Que é essa norma. As empresas também elas devem manter, nas suas instalações de fabricação e armazenamento, uma quantidade máxima de explosivos. Ou seja, tem que ter uma limitação aí. Também, um grande detalhe dessa NR é a parte do programa de prevenção de riscos ambientais, onde as empresas que fabricam e utilizam explosivos devem contemplar essas avaliações de riscos, de incêndio e explosão e implementar as respectivas medidas de controle para evitar futuros acidentes de trabalho. Bom, chegando a uma das partes mais cruciais na NR19, chega a parte de fabricação de explosivos, que é a parte mais arriscada do processo. Afinal, ela interage com as matérias-primas, que por si só são nocivas à saúde humana. Bom, segundo o NR19, todo local de fabricação deve ser mantido em perfeito estado de conservação, adequadamente arejado, construído em paredes e tetos de incombustão e pisos antiestáticos, para que não há perigo de inflamação quando começarem a fabricar os explosivos. Dotado de equipamentos devidamente aterrados e, se necessários, instalações elétricas especiais de segurança, providos de sistemas de combate a incêndios de alta escala, com máxima eficiência possível, para que caso houve um acidente, eles possam reverter a situação. E, por fim, livre de materiais inflamáveis e de fácil combustão. Bom, eu fiquei com a parte de armazenamento de explosivos, no qual vamos ver qual é o ambiente que pode ser depositado esses tais materiais. Primeiro, os depósitos de explosivos devem obedecer aos seguintes requisitos: ser construídos com materiais incombustíveis, em terreno firme, seco, a salvo de inundações, ser apropriadamente ventilados, manter a ocupação máxima de 60% da área, respeitando uma altura máxima de 2 metros e 1 entre o teto e o topo de empilhamentos, ser dotado de sinalização externa adequada, ou seja, aquelas placas que têm risco de explosão ou então objeto inflamável, e é proibida a armazenagem de acessórios iniciadores com explosivos, inclusive pólvoras, ou acessórios explosivos em um mesmo depósito.
pólvoras em um mesmo depósito com outros explosivos, fogos de artifício com pólvoras e outros explosivos em um mesmo depósito ou no balcão de estabelecimentos comerciais, explosivos e acessórios em habitações, estábulos, silos, galpões, oficinas, lojas, outras edificações não destinadas a esse uso específico. Ou seja, tem que ser um ambiente totalmente propício para armazenar esses tipos de objetos, né, que trazem risco, porque caso eles entrem em chamas e tenha algum foco de combustão, é um grande risco, tanto para a empresa que está armazenando, como para os arredores. Afinal, não dá para medir o tamanho do estrago de um mau armazenamento de um explosivo. Então, no transporte de explosivos, é necessário saber que um produto é considerado perigoso para o transporte quando o mesmo se enquadra numa das 9 classes de produtos perigosos estabelecidas na portaria número 420. Os explosivos, eles se encaixam nessa primeira. Portanto, com os explosivos são controlados para o transporte, é necessário seguir uma série de regras para que haja um bom controle desses explosivos. Algumas delas que eu posso falar o embarcador, que é o responsável pelo transporte, ele é responsável pelo transporte dos explosivos, do gerenciamento e para saber a quantidade de que vai em cada transporte. Os explosivos, quando são transportados em veículos, devem ser conservados em contentores adequados e colocados num compartimento sólido que deve se manter fechado à chave. Todos os veículos de transporte explosivo na pedreira devem estar equipados com um número suficiente de extintores, caso haja algum imprevisto. Os veículos devem ser facilmente reconhecidos ao longe. O uso de sinais de luzes e bandeiras distintivas é imprescindível. Na norma regulamentadora 19, a NR19, também proíbe algumas práticas para aqueles que irão lidar diretamente com o manuseio dos explosivos. Aqueles que são fumar ou praticar atos suscetíveis ao produzir fogos ou centelhas, utilizar ferramentas e utensílios que possam gerar centelhas ou calor por atrito, usar calçados cravejados com pregos ou calças metálicas e externas e manter objetos que não tenham relação direta com a atividade. Todos os responsáveis e veículos de transporte de explosivos estão por si só sujeitos a normas impostas. O transporte interno de produtos inflamáveis, os explosivos, obedece às regras específicas pelo responsável técnico, que deve definir os meios de transporte, os trajetos e os recipientes a serem utilizados, assim como as quantidades máximas a serem transportadas de cada vez. Então, o anexo 1 da NR19, que é um anexo que fala basicamente da fabricação e da comercialização desse tipo de produto, desse tipo de material, artefatos pirotécnicos, fogos de artifício. Na fabricação, o que é que o primeiro anexo diz? Na fabricação, ele fala sobre as instalações, como devem ser as instalações dos prédios que fazem a fabricação e o armazenamento desse tipo de material. E essa parte é uma parte mais de infraestrutura, por exemplo, como devem ser os ambientes, os pavilhões que fazem a fabricação desses produtos, como devem ser as rotas de transporte, como que devem ser desobstruídas, bem sinalizadas, esse tipo de coisa. O PPRA, que é um documento que tem que ter em vários tipos de estabelecimento, só que esse é bem mais detalhado, bem mais específico, uma vez que mexe com materiais combustíveis e que tem todo um negócio que tem que ter junto com o corpo de bombeiros, o projeto de combate a incêndio, esse tipo de coisa. Tem que ter a inspeção da CIPA, de acordo com a NR5, responsabilidade técnica, esses estabelecimentos que fazem a fabricação e armazenamento desse tipo de material, tem que ter um responsável técnico que cuida de todos esses outros pontos, que cuida do local de trabalho, como deve estar o local de trabalho sempre limpo e organizado, o transporte interno desse material, proteção individual dos trabalhadores, e todos esses outros pontos, até o controle da qualidade do produto final.
o técnico responsável devidamente capacitado e habilitado para fazer esse tipo de serviço tem que dar prioridade à segurança e à saúde dos trabalhadores e à qualidade do produto final, claro. Tá. E a comercialização é basicamente a mesma coisa. O anexo diz como devem ser feito o armazenamento desse tipo de produto nos locais de comercialização desses artefatos. E são normas básicas, bem detalhadas. Eu não vou falar aqui porque, enfim, mas são normas bem detalhadas que dizem, por exemplo, que não pode fazer testes, montagem ou fabricação onde tem armazenado esse tipo de artefatos e várias outras regras que devem ser adotadas nesse tipo de local que comercializa esses testes, esses artefatos. As disposições finais da mesma forma são basicamente normas que dizem o que é preciso fazer para que nesse tipo de locais que fabricam esses artefatos, como não podem ser utilizados mão de obra de pessoas de menor de 18 anos, não pode entrar nesses locais menores de 18 anos e coisas como essa. O anexo 2 são basicamente as tabelas de quantidades e distâncias. É claro que, como o Maicon disse no começo, é preciso que tenha um limite no número, tanto no número de trabalhadores dentro dessas fábricas, quanto no número de material que pode ser armazenado. Além das distâncias que essas fábricas, esses locais devem ficar de ferrovias, de rodovias, de outros edifícios, mesmo que não sejam uma área urbana, essas instalações, esses locais devem estar a algumas distâncias específicas de outro tipo de edificações e de outros tipos de locais. Basicamente isso, o que o anexo 1 e o 2 falam. Muito obrigado. Obrigada. Essa foi a nossa apresentação sobre a NR19. Esperamos que tenha ficado bem claro o conteúdo para todos. E muito obrigada por nos prestigiar.